Fala pessoal do Ensino Infantil num Clique, tudo bem? Eu, Sérgio Marques, estamos começando mais uma live. Hoje eu falo sobre musicalização infantil, como educar com música. Oi, Soninha, tudo bem? Alessandra, pessoal chegando. Hoje a gente vai ter uma convidada muito especial aqui com a gente, que é a Rô Andrade, lá da página Como Educar com Música. A gente ficou muito honrado com o aceite dela, né, para o nosso convite. A gente vai bater um papo sobre musicalização infantil, como trazer para dentro de casa um pouco de música, especialmente nesses tempos difíceis, né, que a gente está vivendo de quarentena. Vou esperar só mais um minutinho o pessoal chegar. Enquanto isso, eu quero aproveitar para convidar vocês para se inscreverem lá no YouTube também. As lives que estão rolando aqui, a gente está publicando lá no canal. Inclusive, eu quero agradecer a participação de quem está com a gente na live que eu fiz com a minha mãe, com a Regina. A gente conversou um pouquinho sobre a história dela com o Ministério Infantil e também como que foi o desafio dela começar a gravar os vídeos, né? Foi muito legal. Obrigado a todos vocês que assistiram também. Eu já vou chamar logo aqui nossa convidada especial para bater um papo com a gente e já vou dar aqui um espaço para ela se apresentar. Para a gente foi muito orgulho recebê-la aqui na nossa casa. Aê, tudo Tudo bem, Rô bem? Andrade? Tudo bem, e Ai, você? tudo bem, graças a Deus. Estou muito feliz com o Joia. convite e acho que hoje a Poxa, que isso? conversa vai ser uma bênção, vai ser muito gostoso poder conversar um pouquinho. Sim, a gente ficou muito feliz, porque a gente tem acompanhado o seu trabalho, né, já há Uhum. algum tempo, curtido muito as dicas que você dá. A Ah, que gente bom. tenta também trazer muito essa questão da música para dentro de casa e com as crianças, né? Eu Uhum. tô com gêmeos agora, eles Ah, estão com quase 3 aninhos de ah. idade. Aham. E, inclusive, eles participaram ali fazendo convite também para a Eu live, vi, agora há poucos eu vi meses agora, antes de atrás. entrar, achei uma graça. E a gente tem acompanhado e a gente ficou super feliz também quando viu que você era cristã e você traz Sim. algumas dicas também ligadas a canções cristãs, Uhum. infantis, os cânticos lá da PEC, tem Sim. muitos deles que eu cantava também, né? Ah. E, e a gente tem acompanhado, e aí a gente ficou super feliz. Ocorreu a nossa ideia de te chamar para conversar numa live, que a gente tem feito algumas aqui no canal, no Instagram. E a gente ficou super feliz, então eu quero agradecer muito Ah, porque você participou, você, teu esposo, teu filho, a gente tem um carinho especial, ainda ai. mais depois da gente ter assistido o testemunho de vocês, Uhum. é super emocionante, tanto Ai. acho que tem um vídeo no Instagram e tem um outro também no YouTube que a gente Tem no assistiu. Instagram e no YouTube. Então, muito obrigado por Ai, ter eu que aceitado esse agradeço. convite, seu trabalho é muito legal e espero que seja uma hora boa aqui para a gente conversar, um tempo bom para a gente Vai conversar. ser. Quero aproveitar, antes de passar a bola para você, Rô, a gente ter participação de bastante gente aqui que está chegando na live, Uhum. então fique à vontade aí para comentar, mandar as Para suas perguntar, né? perguntas, É. tudo que vocês quiserem saber sobre musicalização infantil. Ah, podem escrever aqui que a gente vai lendo, tá bom? À medida que a Uhum. gente for conversando, a gente pode responder na hora. Se a gente passar alguma coisa despercebida aqui, a gente volta, depois responde. Mas é legal a gente ter esse tempo de interação também, de Isso. participação de vocês. A gente deixou para fazer a live um pouco mais à noite agora, né, Rô? Para É, até para já as ter um mães, tempo né, que tem seus pequenininhos aí para as conseguirem mães, os pais. participar. Os meus já estão ali dentro, a Lê está ali também com eles, já para fazer dormir e a gente bater esse papo aqui. Então participem, mandem aí Isso. as suas As perguntas, perguntas. chamem as pessoas, a gente vai ficar aqui mais uma hora mais ou menos, até as 10 da Uhum. noite. Então chamem as pessoas, mandem no grupo lá de WhatsApp, convidem os amigos para vir ter um tempo aqui com a gente, tá bom? E valeu, Dani, obrigado pelo feedback aí, isso aí. É, que E bom. vamos bater papo. Vamos lá. Obrigado. Pode se apresentar para a gente aí. Ah, então, eu sou a Rô Andrade, né? Eu não sei se está dando muito eco, estou num lugar aqui meio. Tô percebendo que tá um eco, mas que bom que se tá dando para ouvir bem. Eu sou a Rô Andrade, né? Quem é do meu Instagram já conhece. Sou cristã desde que nasci, minha família toda, né? Família materna.
presbiterianos. E conto um pouquinho, né, a minha história aqui no Instagram. Esse Instagram, ele é um Instagram relativamente novo. Eu comecei ele... Na verdade, eu abri ele em agosto, mas que eu comecei mesmo a mexer nesse Instagram foi em janeiro. E o meu objetivo com esse perfil, né, com o canal no YouTube e as outras mídias sociais, é poder passar um pouquinho contar a minha história, né? E também ensinar as mães que, assim como eu, têm o desejo, né, de assumir aí a educação dos seus filhos, principalmente a educação intelectual, né, que muitas vezes a gente acaba delegando para a escola. Não que, né, Certo. você não possa levar o seu filho à escola, não é só, não falo exatamente só para mães que fazem a educação domiciliar em casa, mas para todas as mães que querem e precisam se envolver aí com os seus filhos. E Uhum. a minha história eu vou fazer bem resumidamente, Sérgio, porque a gente tem tanta coisa para conversar, né? E aí ela tá mais completa aqui no meu Instagram, lá no YouTube também, mas eu conto um pouquinho do meu testemunho, né, do meu desejo em ser mãe, desde sempre, desde que era muito nova, assim, tinha essa vontade de ser mãe. E aí me casei e logo em seguida já tentamos, né, e eu engravidei, aí tive uma primeira perda, que foi bem traumática, tive uma gravidez anembrionária, depois engravidei novamente, perdi de novo, aí numa terceira vez perdi de novo. E aí eu estava muito desanimada, né? Eu estava muito desanimada, achei que a maternidade não seria para mim. Falei, acho que Deus está querendo me mostrar algo, que de repente não é esse o caminho. Talvez eu não tenha meus filhos naturalmente, né? Mas aí é aquela coisa, né? Quando a gente entrega e a gente fala para Deus, agora é apenas com o Senhor, né? Porque não que antes eu já não tivesse em oração, mas quando a gente está assim no nosso momento de maior fraqueza é quando Deus vem e fala, agora é o meu momento. E aí, em seguida da terceira perda, eu engravidei do Heitor, né? E foi assim, foi um momento muito maravilhoso, foi um milagre eu ter engravidado, porque eu engravidei, as mulheres aí vão me entender. Eu engravidei num período que o médico falava, não, você não deve ter engravidado nessa semana que você está falando. Eu falava, sim, foi nessa semana. Então, foi mais um agir de Deus para mostrar que não tem essa de data certa, quando Ele quer, quando é para acontecer, quando Deus quer agir, Deus age e ponto, né? E foi uma gravidez maravilhosa, eu estava vivendo um momento mais feliz da minha vida. Tive o Heitor, né? Tive o Heitor e assim, foi... Quem é mãe aí de primeira viagem, quem tem seu primeiro filho sabe, né? E a minha vida estava maravilhosa, essa que é a verdade. No mesmo ano que quando o Heitor estava com 7 meses, eu estava estudando uma abordagem que eu falo aqui, né? Eu mostro para as pessoas as técnicas que uso da abordagem de Edwin Gordon e fui para os Estados Unidos para fazer o curso. Fiquei um mês lá com o meu esposo e meu filhinho na época, né? Mais um grupo de pessoas. E lá, enquanto eu estava fazendo esse curso e estava, de fato, vivendo o melhor momento da minha vida, com meu filho no colo, fazendo algo que eu gostava, lá eu senti uma bola na minha barriga. E do nada, enquanto eu estava lá, a minha barriga inchou muito, né? Eu sabia que eu não estava grávida e eu sentia que era uma bola, sentia que alguma coisa estava errada. E aí voltei para o Brasil, e aí fomos atrás de médicos, e ali a gente descobriu, depois de tantos exames, tantas demoras, foi muito complicado esse período, descobrimos um câncer de ovário, né? Descobri o câncer de ovário, e claro que o meu desejo, né? Eu ia começar com o Heitor, né? Meu desejo, os meus planos era ter mais filhos, né? Esse era o desejo do meu coração, mas quando se descobriu o câncer de ovário, aí nós fiz a primeira cirurgia, né? Uma laparotomia exploratória, né? Que é um corte bem grande, assim, na horizontal. E ali foi um momento, né? Eu já contei isso aqui no meu Instagram. Foi um momento bem difícil, porque eu entrei naquela cirurgia sabendo que provavelmente eu
sairia ali sem impossibilitada de ter novos filhos, né? E aí havia um grupo de pessoas orando, muitas igrejas orando por mim, né? Porque a gente não sabia exatamente o tipo do câncer, não sabia nada, precisava da cirurgia. E todos orando e correntes de oração no WhatsApp. E aí, naquela primeira cirurgia, quando eu acordei da cirurgia, eu me lembro como se fosse ontem, assim, né? Eu já olhei para o médico e falei: o meu útero tá aqui? Você tirou meu útero? Né? Assim, foi a primeira coisa que eu despertei e já pensei no meu útero, né? De tão importante que ele era, assim, para mim, naquele momento. E ele falou: não, o útero tá aí. E aí também conto, né? Eu passei por essa primeira cirurgia e aí eles, naquele momento, eles não descobriram que era um câncer tão agressivo, não apareceu nos exames, mas posteriormente, com um exame mais específico, ele acabou me ligando e falando: olha, volta, né? Volta porque nós vamos ter que refazer o exame, a cirurgia, tirar tudo, né? Tirar o útero, tirar o ovário que ficou, porque não dá para ficar do jeito que está. É um câncer extremamente agressivo e a possibilidade de você engravidar novamente e o câncer voltar durante a gravidez é muito grande e você não vai sobreviver e nem o seu filho, né? E aí eu não pensei muito, né? Nesse meio tempo, o Heitor, que tinha 1 ano e pouco já, 1 ano, né? Ele ia comigo, com meu esposo, nas consultas médicas, e eu só olhei para ele e falei: não, eu quero viver, né? Para cuidar desse que está aqui, né? Agora, se é isso, né? Se Deus tem isso para minha vida, eu aceito e parti para a segunda cirurgia. E nessa segunda cirurgia, apareceu uma metástase, que era o maior medo, né, de todo mundo, era a metástase no tipo de câncer que eu tive, né? Porque era um câncer muito agressivo e a gente sabe que quando a metástase significa que ele se espalhou pelo corpo, né? Então ele achou um nódulo que estava inclusive atrás do meu útero, né? Ele falou que se não tirasse o útero, a metástase ia ficar ali espalhando e a gente nunca ia saber. E aí nesse momento, né, lendo sobre o tipo do câncer, a gente já sabia que com a metástase a possibilidade de vida, assim, a sobrevida era até 5 anos, né? E ali foi um momento assim que eu falo que a minha conversão ela aconteceu muito cedo, mas ali foi o meu encontro com Deus, né? Porque quando a gente se vê numa situação assim, não tem como você sair da mesma forma, né? Ou ver Deus da mesma forma. E aí, quando eles falaram: então tem a metástase, vamos começar as quimioterapias. Ali meu mundo desabou, né? Eu estava muito bem, a minha cabeça estava boa, eu não chorava, eu sempre estava sorrindo, mas ali eu entrei assim num momento assim bem depressivo, né? Eu não queria ver meu filho. Eu conto toda essa história, né, no Instagram. E havia uma corrente de oração no WhatsApp, né? Um grupo no WhatsApp que orava, era um relógio de oração, eles oravam incansavelmente, todo o tempo por mim e outras pessoas também. E aí, uma madrugada, logo depois da minha cirurgia, não conseguia dormir, fazia uns 5 dias que eu estava ali naquela sensação, toda a família, né? E uma irmã da igreja me mandou um versículo que está em Isaías 39, né? E que o versículo fala que Deus cuida das que amamentam e dos seus cordeirinhos. Porque todo mundo sabia que a minha maior tristeza era deixar meu filho, né? Eu não sabia o que ia acontecer, não sabia o que, né? E aí, lendo aquele versículo, eu conto também que a Bíblia que eu uso é uma Bíblia achada, né? Alguém perdeu essa Bíblia e essa pessoa grifava toda a Bíblia. E aí, quando eu abri em Isaías 39, eu li Isaías 38, onde estava grifado: cura-me e faz-me viver, né? E eu tinha acabado de orar para Deus, né? Eu tinha falado: meu Deus, me cura, me deixa viver para ver o meu filho crescer, né? E aí eu falei para mim, esse versículo é para mim. Mas como uma boa presbiteriana, né? Eu falei: bom, se Deus falou comigo, se essa palavra realmente é para mim, eu peço que o Senhor me dê uma prova, assim como deu para Ezequias, né?
me dê uma prova que o Senhor vai me curar e eu quero ouvir da boca do médico que eu estou curada. Mas eu nunca imaginei, eu imaginei que ia ser daqui 1 ano, 6 meses, depois das quimioterapias. E aí, para resumir, eu voltei lá depois de 10 dias para tirar os pontos e para marcar a primeira químio, que eu estava com muito medo da quimioterapia, que eu sabia que não seria nada fácil. E aí ele abriu todos os exames que eu havia feito ali, né? Que eles fazem, eles tiram ali vários pedacinhos ali, né? Não sei muito bem como que é do abdômen. E ali ele viu que não havia mais câncer espalhado e ele falou: eu tenho uma notícia muito boa para te dar. Aquele nódulo que eu tirei e que deu que era uma metástase, eu peguei na mão, eu vi, eu tenho muita experiência. Agora foi refeito. Ele não era uma metástase. Ele era um nódulo benigno. Então, do grau 3, vendo? Deu uma paradinha, né? Voltamos. Deu Voltamos. uma paradinha, voltamos. E então ali Deus, eu provei um pouco assim do milagre de Deus na minha vida. Hoje Amém, já faz amém, 4 anos e meio, né? Faço os meus exames amém. regularmente, porque a gente tem que fazer mesmo, né? E eu já estou Uhum. indo para o meu 5º ano aí e sei que daqui, quando dá 5 anos, a gente recebe uma alta médica, né? E eu sei que É. daqui a pouco eu tô com a minha alta. E aí eu conto que pós-câncer, meu filho foi cuidado durante esse tempo por pessoas da família, amigos. E aí, quando eu retomei a minha função de mãe, foi que eu percebi que o Heitor, ele não estava alcançando os picos, né, que precisam ser alcançados para a idade, né? Uhum. Não estava dentro. E aí foi que eu percebi que o Heitor não estava falando, que o Heitor não olhava nos olhos, e aí começou uma nova luta. Eu mal tinha me recuperado de uma e já comecei a enfrentar uma outra luta com meu filho falo para as mães, né, Sérgio, que é muito difícil. Uhum. Parece que quando mexe com o filho da gente, como é dolorido, né? Claro que quando eu Sim. estava nessa situação era muito difícil, era difícil para todo mundo, mas quando mexe com o filho aí, e eu falei, meu Deus, né? O que o senhor quer mais uma vez ensinar? E aí o Heitor foi diagnosticado num primeiro momento com autismo, depois nós descobrimos a otite média secretora, e nesse meio tempo eu conto um pouquinho sobre as terapias, que as terapias não deram certo. Ele começou a fazer uma boa terapia, mas tivemos que encerrar. E aí tudo isso é para dizer o seguinte, que quando eu resolvi assumir de fato Uhum. e falar, não, eu sou a mãe e meu filho, nesse momento, ele não está conseguindo fazer as terapias, então eu que vou assumir essa função, né? Deixa eu me recuperar, deixa eu levantar minha cabeça e vou. E aí foi aí que ele começou a falar, que ele começou a dar saltos. E aí, no meu Instagram, como Educar com Música, e foi por meio da música, foi por meio da abordagem fônica, porque eu sabia que ele precisava aprender a escutar os sons da palavra. Então, eu fiz essa junção, né, da abordagem fônica com a abordagem de Edwin Gordon, as técnicas de Edwin Gordon, e ali foi que o meu filho deu um salto. Deu um salto tamanho, inclusive, para que ele, agora com 5 anos, os médicos falassem, não, se ele estava no espectro autista, hoje ele não apresenta mais as características, né? Claro, muita Uhum. oração, né, Sérgio? Porque nesse meio Sim, tempo, eu sempre converso com as mães no meu Instagram, que eu já chorei muito, sim, choro sim. ainda, né? Porque quem é mãe sabe. Hoje o Heitor, ele tem um atraso no desenvolvimento da linguagem, mas que tem superado a cada dia. E eu, Uhum. então, resolvi mostrar para as mães, criar esse Instagram para mostrar para as mães
que não só as mães que têm algum filho, os filhos aí que têm alguma necessidade especial, mas para todas as mães, que quando nós assumimos e assumimos a função de educadora nós já somos por natureza, né? Nós ensinamos tudo, a comer, a andar, mas quando a gente fala, não, a parte intelectual, cognitiva do meu filho também é minha responsabilidade, tudo pode ser diferente, né? Então, independente se a mãe quer fazer uma educação domiciliar integralmente ou como eu, que faço parcialmente, né? Mas o importante é que a gente assuma as rédeas da educação dos nossos filhos, né? E é isso. Muito e a história, legal. né? E aí eu tô aqui nessa missão no meu Instagram, mostrando um Muito pouquinho bom. das técnicas, ensinando. Acabei de lançar o e-book ontem, né? Sim, a gente viu lá na live, muito legal. Que traz muita informação rica sobre consciência fonológica, sobre as abordagens de Edwin Gordon da música e como a música, né, como ela ajuda as crianças, porque quando a gente trabalha com a música ela é pura ludicidade, né? Inclusive para trabalhar com a educação cristã também, né? Com a educação cristã, porque eu falo muito, viu, Sérgio? Você pode me interromper. Não, Rô, mas assim, é incrível, assim, o teu testemunho a gente já tinha ouvido lá no YouTube, no Instagram, e quem não teve oportunidade de acessar, corre lá e assiste depois da live aqui, porque a Rô conta, inclusive, com mais detalhes, e a gente se emociona de novo, porque é um testemunho incrível mesmo, uma história linda, e poxa, quero agradecer por você ter compartilhado com a gente aqui, Eu que né, o Ensino agradeço. Infantil num Clique. Quero agradecer todo mundo que está online com a gente, que a gente tem bastante gente. Eu vi que alguns comentários passaram aqui, mandar um recado para todo mundo que está participando, agradecer a presença de vocês. E aí, Rô, assim, eu separei algumas perguntas aqui para a gente conversar também, já entrando no assunto de que você puxou, né, deu o gancho aí de usar a música para o ensino bíblico, né? A gente, no Ensino Infantil num Clique, a gente tem essa proposta de oferecer ferramentas de apoio para que pais e educadores, professores, líderes de ministério infantil nas igrejas, ferramentas para facilitar o trabalho deles. E isso que você falou faz muito sentido para a gente, inclusive é um dos nossos valores de incentivar pais e mães a assumirem o seu papel dentro de casa, na educação, porque a gente às vezes terceiriza isso muito para a igreja, ou para a escola, ou para quem quer que seja, e perde a missão, né? E a gente também vê que, às vezes, as crianças passam a semana inteira sem o estudo bíblico, porque justamente por isso, porque a gente acha assim, mas ele já vai à escola dominical, ele já vai à igreja, ele já tem aquele momento bíblico na igreja. Exatamente. Mas, não é? Mas assim como a educação escolar dos nossos filhos, que eles têm 5 vezes na semana, que a gente tem tarefa, que tem... Por que a gente acha que também a educação espiritual, a educação cristã, né? Para quem é cristão e como nós também temos que pensar que essa educação ela tem que acontecer dia a dia, né? Tem que ser todos os dias, né? Sim, muito. Legal. Alessandra aqui, ó, muito importante o papel dos pais no ensino sobre a palavra de Deus. A Aura, já admirava você e o seu trabalho, agora admiro mais ainda. E mais gente mandando recados aqui. Muito legal a participação de vocês, pessoal. Podem mandar as perguntas. Soninha, Deus é fiel, testemunho maravilhoso. Amém. Professora Edna, você é vencedora. Rô, testemunho incrível. Ótimo, legal. Obrigada por contar sua história, explica muita coisa. A Paula também. A Edja Naski. Fiquei muito feliz em descobrir que você é presbiteriana, somos também, que legal. É fundamental em casa com a família, sim. Ali Costa, obrigado por contar sua história. Muito bom, gente, muito legal. Pra gente também está sendo muito legal ficar em contato com você, conhecer a tua história e acompanhar o teu trabalho. Então, eu já queria puxar a primeira pergunta aqui e depois a gente vai seguindo com o pessoal. Tá.
Queria que você então comentasse sobre alguns benefícios que você já falou um pouquinho contando o teu testemunho, mas sobre os benefícios da musicalização infantil e por que que nós, pais, devemos nos preocupar em inserir a música na educação infantil dos filhos e especialmente falando agora sobre o ensino bíblico. Tá. Uhum. Bom, uma das coisas que eu sempre falo no meu Instagram, tenho post já sobre isso, falo lá no YouTube quando vou dar as aulas, é uma fala de Edwin Gordon, né? Que a aprendizagem, ela começa pela escuta, pelos ouvidos. Então, o bebê, quando ele está no ventre da mãe, um dos órgãos assim que já são formados, né? Que a gente sabe que é lá por volta do 5º mês, é o ouvido, é a escuta do bebê. Então, eu acho que Deus já faz tudo certo, né? Primeiro a gente ouve, depois a gente fala. Então, primeiro a gente aprende por aqui, para depois a gente falar, né? A gente, por meio da nossa fala, a gente se comunicar. Então, primeiro você ouve, depois você fala. Então, nada melhor, né? Nada mais efetivo do que você já inserir desde muito cedo, desde o ventre da mamãe, a música, né? E eu já falei no meu Instagram também, já falei em aulas, que é muito importante, por exemplo, que as mamães grávidas já cantem para os seus bebês na barriga. Porque o bebê, além de ter toda a questão afetiva, emocional, que a gente sabe que as pesquisas, elas comprovam isso, tem também a questão dela já ouvir a voz materna, né? A gente sabe que ela ouve também pela vibração. O pai também pode cantar para o bebê. É muito interessante ouvir a mamãe grávida, ouvir música, se movimentar, né? Porque tudo isso, ela já tá, você ali já tá estimulando a escuta do seu bebê desde o ventre da mãe, né? Então, nasceu a criança, escute música. Eu falo muito da importância de escutar a música instrumental, né? Porque a música instrumental, ela apresenta para a criança, desde muito pequeno, uma variedade de sons, de timbres, de alturas, de ritmo, de densidade. E tudo isso, todo esse treinamento auditivo que a criança vai recebendo, né, que ela vai ali assimilando, isso ajuda para que quando ela comece a falar, ela tenha mais facilidade, por exemplo, com as habilidades da consciência fonológica, que tem a ver com as questões do fonema, que tem a ver com questão de rima, porque ela já está com o ouvido relativamente treinado, né? Eu sempre falo de consciência fonológica. A consciência fonológica é uma habilidade, né, de você manipular os sons da fala. E a música é a habilidade de manipular os sons, né? Então, antes de qualquer coisa, dos pais se preocuparem que o filho tem que escrever, que ler, ele tem que pensar que ele tem que estimular e muito o ouvido da criança, a escuta dessa criança. Porque é por meio da escuta que você tem a atenção, que você trabalha com a memória da criança. Então, a música, ela proporciona isso desde muito cedo, né? Ela proporciona isso desde muito cedo. Além de todas as questões, como eu já falei, emocionais, por exemplo, o acalanto. Eu falo sobre o efeito acalanto. O efeito acalanto, ele só acontece se a mãe cantar para o bebê. É se a mãe cantar, não adianta colocar um CD. Não tenho a voz bonita, não tem problema. Para o seu bebê, vai ser assim uma experiência maravilhosa e que emocionalmente você está ali estimulando o seu bebê e cognitivamente também, porque a gente sabe pelas pesquisas, há uma pesquisadora, uma pesquisadora, né, musical, Anita Collins, que fala sobre isso, né? Que o efeito acalanto, por exemplo, em bebês que estão doentes, os bebês se recuperam mais rápido. Então, tudo isso é por meio da música, né? Então, cantar muito, ouvir muitas canções, tudo isso. E, assim, a gente sabe, né, Sérgio, agora entrando aqui para o lado mais cristão, que uma das formas
ao meu ver, né, mais bonitas de você adorar a Deus também é por meio de canções, é da música, né? A gente sabe tanto Uhum. que a música ela tem um papel importante na liturgia, né? Sim. Então a gente pode aproveitar também para ensinar os nossos filhos sobre Deus por meio das músicas, né? Por meio das Uhum. canções, né? Você falou inclusive da PEC, né? O Uhum. APEC, eu tenho uma história muito interessante com a APEC. Quando eu tinha os meus 17 anos, eu sempre quis ser missionária, eu sempre tinha essa visão, assim, né? Queria, sei lá, achava que eu ia para o meio dos índios, né? Nada disso aconteceu, mas a gente pode falar de Deus de outras formas. E aí eu descobri, né, na minha igreja tinha uma missionária da PEC que trabalhava com crianças. E eu rapidamente procurei ela, falei, eu quero. Né, o que eu tenho que fazer? E aí recebi um treinamento da PEC e fui para a sala de aula. Fui para a sala de aula. Me senti, estava completamente perdida nas primeiras aulas, não sabia o que fazer com aquela criançada gritando. E aí, mas o que acontece? Foi ali, eu falo, olha como que Deus usa, né? Como Deus, ele nos dá a oportunidade. Foi ali que eu percebi que eu queria dar aulas, né? E aula para crianças, né? E foi a partir Uhum. disso que eu fui atrás da licenciatura em música. E eles cantavam as canções da PEC, só que tinha um detalhe, né? A pessoa a missionária que ia, ela era bem desafinada, para falar a verdade. Ela era uma querida, sabe? Mas ela era muito desafinada. E aí ela cantava as canções, eu lembro que ela cantava até a música que eu fiz, acho que foi domingo, né? Meu corpo é a casa de Deus. E ela fazia uns gestos. E em mim ele vem morar, tudo que penso, tudo que falo deve a ele agradar. Só que ela cantava desafinada e a sala toda bagunçando, assim, as crianças muito agitadas. E ela ia emendando uma música. Depois ela cantava Deus é Deus, tinha até o gesto, né? Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, bem desafinado, né? Contente, estou. E eu via aquilo e falava, não, mas não tá chegando nas crianças. Então, calma, eu tenho que arrumar um jeito, né? E aí eu sempre eu sempre fui afinada, porque minha mãe é musicista, cantava, eu sempre cantei em coro de igreja desde muito pequenininha. Então aí eu cheguei para cantar com as crianças e contextualizei. Então você chega para cantar com a criança assim, Deus é bom para mim, mas ali tinha criança muito pobre, que nem sempre tinha comida na mesa, por exemplo. Uhum. Então, como é que você vai chegando para uma criança e falando, vamos cantar que Deus é bom? Ou fazer uma oração em que você faz uma oração de gratidão, mas você não conhece aquela criança, você não sabe pelo que aquela criança já passou. E aí foi o momento que eu fui conversando com as crianças e aí fui entendendo que para elas não tinha significado nenhum, sentido nenhum cantar que Deus era bom para mim. Contente estou, seguindo eu vou. Não, elas estão sobrevivendo. E aí foi que eu, conversando com as crianças, eu percebia que eu antes de cantar, eu falava, por que Deus é bom? Por que Deus é bom, fulaninho? Aí ele parava para pensar, porque hoje eu comi, hoje eu almocei. Então Deus é bom, Deus, hoje você almoçou, Deus, ele te mandou o alimento. Fulaninho, por que Deus é bom para você? Porque eu tenho blusa. Eu tenho uma blusa para vestir. Então vamos cantar, porque Deus é bom, Deus nos dá a roupa. E assim eu fui contextualizando dentro da realidade daquelas crianças. E aí era um louvor, assim, sabe? Então elas Uhum. cantavam que Deus era bom, sabendo do que elas estavam, por que elas estavam falando aquilo, né? Muito bom. Tinha outras canções também, a sua mãe fez, né? É. É, leia a Bíblia e faça a oração. Elas amavam essa música, eu levava na escola, amavam, mas elas não entendiam a parte que falava. Se quiser crescer, se quiser crescer. Por quê? Se quiser crescer, quer dizer que eu vou. Eu lembro que os engraçadinhos falavam, então eu vou ficar anãozinho, eu não vou crescer.
Aí entra o contexto, né? Que você vai falar para a criança assim: é crescer espiritualmente, é crescer na bondade, é crescer no amor. Então, quando a gente vai trabalhar com as crianças e que o tema, né, a gente vai falar sobre educação cristã, a gente tem que colocar a realidade para a criança, né? Eu sempre falo no meu Instagram sobre leitura em voz alta. Em casa, nós fazemos um dos momentos da leitura em voz alta, né, de todos os benefícios, é com a leitura da Bíblia. Nós fazemos com o meu filho. E nós falamos, e nós contamos a história da Bíblia para o Heitor como ela é. Usamos uma Bíblia infantil para que ele possa se interessar mais, mas eu sempre digo para as mães e reforço, a Bíblia, ela fala sobre o bem e o mal. Há o diabo na Bíblia, há um Deus na Bíblia. Então, não tenha medo de falar essas coisas para as crianças, porque nós devemos, elas têm que saber desde pequena que existe o bem e o mal. Porque quando você falar para o seu filho assim, você não pode conversar com o estranho, não tem sentido. Por que eu não posso conversar com o estranho se todo mundo é bom? Não posso conhecer essa pessoa? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Que a gente tem que sempre contextualizar para a realidade da criança, mas mostrar a verdade. Porque se você quer ensinar, né? Se você quer... Por exemplo, eu vou falar aqui um versículo, e aí eu posso até ensinar como a gente pode... posso até mostrar aqui como a gente pode ensinar para ela memorizar de uma maneira mais lúdica, né? Então aqui, Legal. que todo mundo conhece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É um dos primeiros versículos que a gente ensina à criança. Salmo 23, 1. Só que eu, quando era criança, eu memorizei muito versículo na escola dominical, tinha competição, eu lembro. Só que tinha muita coisa que eu não entendia nada. Eu não compreendia. E eu acho que é isso que tem a ver com a educação. Quando a gente fala que a criança tem que memorizar um poema ou fazer uma leitura de um livro, a gente sempre se preocupa também com a questão da compreensão. Então, com a educação cristã, é a mesma coisa. A gente tem que tentar fazer com que a criança compreenda aquilo. Não, e eu já vi muita criança por aí falando nos versículos, decorando, mas você vê que tá robótico. Sem compreender a mensagem. Sem compreender a mensagem. Decorado, então, né? Exatamente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, vamos ler quem são os pastores. Davi era um pastor de ovelhas. Vamos contar para a criança a história de Davi. O que um pastor fazia? Olha, um pastor, ele quando a Bíblia fala aqui esse versículo fala que o Senhor é meu pastor, é como se nós fôssemos ovelhinhas, nós somos tão frágeis. Nós precisamos ser cuidadas, nós precisamos de alguém que nos guie. Lembra que o Davi era pastor e as ovelhas eram todas meio bobas, assim? Ficava lá. Aí você faz as brincadeiras com a criança, né? Para que esse versículo, um versículo como esse, ele faça sentido, né? Quer dizer, o Senhor é meu pastor. Eu sou uma ovelhinha, ovelhinha do Senhor. Eu preciso do cuidado de Deus, porque eu posso ir ali fora, acontecer alguma coisa. Então, Deus, com o seu cajado, também me puxa. E aí, esse versículo vai ser compreendido pela criança e ela vai memorizar mais rápido. Porque aquilo fez um sentido para ela, né? Não são palavras que ela simplesmente está ali reproduzindo sem entender, né, direito. E aí vem o momento que, além dela memorizar o versículo mais facilmente, aquilo emociona a criança, né? Ela vai falar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque eu vejo muita criança que fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Aquela coisa robótica, né? E é uma coisa que eu sempre trabalho aqui também com as mães, é das questões das expressões, né? Então, quando a criança ela consegue compreender uma história, compreender um versículo, ela vai se envolver com aquilo, né? Ela vai querer mais, né? E aí, posso mostrar aqui como que a gente falou que ia ensinar? Teve gente que me escreveu. Isso, antes de você mostrar pra gente, porque eu acho muito legal isso que você está falando, de envolver e trazer o sentido para a criança. Inclusive, no nosso site, a gente divide por idades lá o conteúdo. Eu vi. E a gente sente muito essa necessidade de contextualizar o ensino bíblico, porque normalmente a gente tem muita coisa que vem descontextualizada para a gente,
Normalmente é material norte-americano e tudo mais, que não fala, não faz sentido Sim. com as nossas crianças, né? E esse exemplo que você deu foi muito legal naquela primeira vez que você deu a aula. E é exatamente isso, é a necessidade da gente ter um conteúdo que faça sentido para a nossa realidade, para o nosso contexto cultural, social, e também dividido por cada faixa etária. Então, eu até vou te pedir para você, se você for possível isso, dar uma dica assim, para ensinar esse versículo para uma criança mais novinha, um bebezinho, e de repente uma criança também já com seus 5, 6 anos de idade, que é uma necessidade que a gente sempre enfatiza também, de adequar o ensino Para para cada cada faixa etária. idade. E, Rô, se você me permite, antes disso ainda, eu queria só dar um alô pro pessoal que está mandando um monte de comentários Ah, aqui na live, uhum. e aí trazer um pouquinho também o comentário do pessoal que está super participando aqui, Engajado ó. aí, né? Juliette aqui, ó. Fiquem Sou aí, gente. Juliana. Vai ter coisa mais legal. Não sai da live, Logo mais, a Rô já vai falar sobre como ensinar um versículo bíblico com música, com a ajuda da música. Sou Juliana, mãe da Laís, de 4 anos, trabalhamos muito com a consciência fonológica, mas ela está muito desinteressada, se irrita com o som, canto, brinco, mas não estou conseguindo. Tem alguma dica para passar para ela, ou algum Eu, conteúdo para você indicar para depois ela ver com um pouco mais de calma também? sim, eu sempre digo que a culpa da criança não se interessar pelo aprendizado, pelo conteúdo, é do professor, ou seja, é nossa, no caso das Uhum. mães que estão ensinando ou das professoras, né? Então, a gente tem que, ela tem que pensar o que ela pode estar fazendo de errado. Eu sempre digo que a gente tem que ter rotina quando a gente vai ensinar os nossos filhos em casa e mostrar num papel, num quadro essa rotina, como acontece na escola, para que a criança ela veja que em tal horário, depois que ela brincou ou depois que ela comeu, vai ter uma atividade com a mamãe. Porque se a criança de repente ela está no momento de super brincadeira, que ela está ali concentrada na brincadeira dela e a mãe chega para tirar ela daquele momento que está tão divertido para ela para fazer uma atividade, por mais que seja uma atividade super bacana, a criança vai se irritar, ela não vai querer, né? Então, e eu sempre digo também para as mães, a música, por que é mais uma vantagem da música dentro das questões de pré-alfabetização, alfabetização? Porque a música é lúdica. Então, você deve chamar a atenção da sua filha já brincando com os sons da boca, nunca falando assim, filha, vamos fazer uma atividade. Não, né? Fala, filha, olha, você consegue? E aí dá para a criança fazer. Isso aqui, ó. Você consegue? Mesmo que ela não consiga. Aí você vai criando coisas engraçadas, faz sons engraçados com a boca. É você criar aquele momento, né? E aí, quando você ganhar a criança na risada, ela riu, faz coisas que ela possa rir mais, para ela se sentir interessada. Porque uma das coisas que eu prego aqui no meu Instagram é que a criança ela tem que sentir desejo pelo conhecimento. Não tem que ser algo... Porque senão é escolarização, né? É obrigação. E principalmente na pré-alfabetização, que é das crianças de 0 a 6 anos, a gente tem que jogar a sementinha do desejo pelo conhecimento. Tem que sentir vontade de estar naquele momento. Legal, ótimo. Né? Mais gente participando aqui, muito bom. Iratiene, adorando a live. Betinho, obrigado pela participação. Que legal. Keco Oliveira aqui, a gente fez um workshop com eles, a Érica, lá em Atibaia, um time super legal, eles têm um trabalho incrível lá, com mais de 100 crianças em Atibaia, numa comunidade que eles têm um ministério infantil. A gente fez um workshop lá, antes dessa pandemia começar, se não me engano foi no ano passado, agora não lembro, mas ela escreveu aqui, tem usado o material do ensino infantil em um clique e realmente percebi essa sensibilidade e preocupação com a contextualização. Legal, Érica. Obrigado pelo apoio aí. Foi muito legal estar com vocês, com a sua equipe toda lá. Um abraço para eles. Iratiene, tenho 3 filhos. Consigo juntá-los em alguma rotina cantando? Sim. E agora, então, acho que a gente já pode até aproveitar essa pergunta dela. Tem outros comentários aqui, galera. Muito legal a participação.
mas a gente já está chegando com 45 minutos de live, daqui a pouco termina, e aí eu queria aproveitar então essa deixa que você deu para a gente ensinar um versículo bíblico com a música, e se der para tipo, trazer para uma criança mais novinha e de Tá. repente uma criança já um pouquinho com seus 5, 6 anos de idade. Então tá. Bom, eu vou pensar no versículo aqui que eu já falei. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23:1. Claro que, vamos pensar desde o bebê? Você quer desde o bebê. Então, o que você pode fazer com o bebê? Leitura em voz alta. Com o bebê, é o que eu sempre digo, é o pai que faz para a criança. Sem esperar muita coisa, porque até os 2 anos, tem crianças de 2 anos que já tem uma boa, já falam muito bem, né? Já se expressam muito bem, mas tem bebês que são mais quietinhos e não significa que ele não está assimilando ou que não está gostando. Então, com o bebê, faça a leitura em voz alta, pode fazer a leitura do Salmo 23, por exemplo, ou melhor, conte as histórias que tem pastores importantes na Bíblia, como o do próprio Davi, né? E aí, com o bebê, você fala do pastor, e aí você mostra o pastor, e aí você pode pegar, por exemplo, uma imagem de uma ovelha, pedir para ela colar o algodão na ovelhinha. Porque a gente está pensando que a criança pequena, além dela ouvir mais, né? Ou seja, você pode falar, contar mais a história, fazer a contação da história, ela também precisa do sensorial, né? Então, você pode mostrar a ovelhinha numa folha, pedir para ela colar os algodões, por exemplo, na lãzinha, e aí falar, olha, a ovelha é muito frágil, olha, vamos passar a mão. E aí você faz o versículo com ela, né? Para que ela ouça, possivelmente essa criança não vai repetir, né? Com 2 anos já é possível, tem crianças que já estão falando bem. Mas faça com entonações vocais, com entonação vocal, né? Filho, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ai, ele é o pastor dessa ovelhinha. Ai, deixa eu ver. Aí passa a mão no cabelinho da criança e fala assim, você também é uma ovelhinha. Como a ovelhinha faz? Então você faz de uma história, você pode brincar com sons com a voz, balbucios que o bebê faz, com as texturas, isso com o bebê. Pode falar do lobo, né? Que o lobo vem para roubar, destruir. Pode mostrar o lobo para o bebê, porque mais para frente você pode falar do diabo. Você deve falar, porque aí quando você for contextualizar o porquê que a criança não deve sair sozinha na rua, não pode soltar sua mão no lugar, enfim, você tem que mostrar para a criança que no mundo existe o bem e o mal. Daí você pode mostrar o lobo, falar o lobo, e para a criança pequena. A partir dos 2 anos, você pode até fazer as mesmas coisas, a criança ela vai gostar, mas aí você já pode inserir o versículo para que ela memorize, né? Então, é da mesma forma que eu ensino poema, para memorização de poema. Então, você vem aqui e fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23:1. Esse é o que a gente chama de todo. Quem me assiste aí já sabe, é a técnica do todo, parte, todo. Então, o todo você sempre faz inteiro, né? Não adianta você já querer ensinar um negócio e já ficar dividindo. Não, mostra como é o todo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23:1. Filho, vamos que ver, a mamãe vai fazer chorando agora. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A criança morre de rir. Aí você faz agora dando risada. O Senhor é meu pastor. Agora soluçando. O Senhor é meu pastor. E nisso ela tá ouvindo. Ela tá ouvindo. Você fez o todo. Aí você vem para a parte que é o momento que você quer ensinar para a criança e quer que ela memorize. E aí você pode tirar os trechinhos. Então, é como eu ensino consciência fonológica da palavra. Você tira a última palavra. O Senhor é o meu... Aí você dá para a criança. Ela vai possivelmente falar, pastor. E nada me faltará. E aí é o momento que você pode também falar assim, o que quer dizer aqui? Que nada me faltará? Se ele cuida de mim, não vai me faltar comida, não vai... E aí você
contextualizar. Não vai me faltar... que mais que criança gosta? Pensa nas coisas que seu filho gosta para você, Uhum, para mostrar para a criança que Deus está cuidando. E aí você vai uhum. e você tira mais palavra. Muito bom. Filho, o Senhor é, aí ele vai falar, meu pastor. Então já aumentou. E nada me faltará. Salmo, deixa ele falar. E aí você vai tirando até a criança falar o versículo inteiro. Faz o todo novamente, quer fazer inteiro. E quando ela memorizou, e aí você pede para ela fazer com as expressões, né? Então, para não ficar aquela coisa assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Não, fala, filho, como a gente pode colocar aqui os nossos sentimentos, né? E aí, quanto maior a criança, melhor. A partir dos 3 anos, a gente já consegue fazer toda essa contextualização para a criança e todas essas brincadeiras de expressão, né? E Muito também bom. há versículos que já são cantados, né? Aham. Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Com meu filho eu sempre canto quando a gente está indo para a igreja, né? E aí ele já Uhum. memorizou, e aí você pode tirar a música, né? Você tira a música e fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí, obviamente, que no nosso dia a dia a gente não fala alegrei-me, né? A gente fala assim, vamos nos Uhum. alegrar. Então aí você pode trazer para a linguagem dele. Vamos nos alegrar, filho, nós estamos indo na igreja, na casa do Senhor. E aí repete o versículo, porque é o versículo como está na Bíblia, né? Então é Muito bom. sempre trazer a realidade para a criança, porque às vezes a gente pensa assim, tem que ensinar, mas não, a criança ela é esperta, ela é inteligente, e quanto mais você traz verdades, né? E a Bíblia é verdade, quanto mais você mostra a realidade, mais fácil fica para ela compreender, inclusive, o amor de Deus, né? Tem um Muito bom. livrinho, eu não sei, acho que já deve estar acabando o tempo, né, Sérgio? Eu não lembro, Tá, vamos... eu não me lembro o nome do livrinho, mas era tão singelo. Eu dava aula para o berçário e era um livrinho. Se eu descobrir, gente, depois eu mando para você. Era um livrinho para bebês, onde você contava a historinha da mãe, a Belinha vinha vindo, e a mãe, para não deixar o bebê ser picado pela abelhinha, ele coloca a mão e a abelhinha pica a mão dela. E aí o bebê de 2 anos fala, mas tipo, por que, mamãe? Aí fica ela fazendo. Aí ela fala assim como eu me dei para a abelhinha me picar, Jesus, ele também fez o mesmo por você, né? Então é possível a gente falar do que Cristo fez na cruz. É possível a gente Uhum. falar com as crianças muito pequenas que ele morreu na cruz, que teve Com certeza. pregos na mãos, mas de uma Uhum. maneira assim, sempre para tentar trazer do contexto da criança. Com certeza. Inclusive, assim, Rô, lá no nosso site tem a categoria de berçário e a gente tem tem um currículo completo com várias aulas que você pode fazer adaptada para essa linguagem, criança de 0 até 1 ano e 6 meses, tem as características de cada idade também, o que você pode É. fazer, usar chocalho, usar algum instrumentinho para facilitar também, interagir com a criança, etc, né? Uhum. E assim, muito legais essas dicas, sensacionais. Ai, que A gente está bom. com 55 minutos já de Ai, vai live, a cair galera já. pedindo mais live, daqui a pouco cai. Mas muito bom esse papo aqui, eu queria agradecer demais a sua Ah, eu que participação aqui com a agradeço. gente. A gente está com 46 pessoas online agora. Você vê, Legal. quase 10 horas da Numa noite, né? Numa terça-feira, né? terça-feira, e a gente aqui querendo saber mais, querendo beber mais disso, né? Para trazer para as nossas crianças, De especialmente em repente a gente casa. faz um próximo encontro, né? Eu ensino algumas Ah, canções. Faltou, né? Faltou legal, cantar as legal. músicas. Não, mas essa tua contextualização sensacional, porque é isso mesmo, é trazer sentimento, Sim, é desrobotizar as nossas crianças, né? exatamente. Nossas Uhum. crianças estão ficando Estão robóticas, né? Elas estão sentando, insensíveis, eu acho, né? Elas estão insensíveis. insensíveis. E eu acho que isso tem muito a ver também com o tempo excessivo que elas passam em frente a Sim. telas, cada vez mais. E eu não quero culpar nenhum pai, nenhuma mãe Não. aqui, porque eu sei que o dia a dia é super complicado. A gente tem essa luta aqui em casa também. Mas eu acho que as telas, o celular, o tablet, a televisão, está robotizando as crianças, está Sim. tirando a sensibilidade delas.
e esse contexto que você trouxe, incrível, é, muito bom para a gente também trabalhar em cima disso, pensar em cima disso, né? Temos 5 minutos aqui, Rô, queria abrir para você falar um pouquinho, talvez, do seu e-book, para o pessoal baixar, esse que você lançou agora, e onde estão as suas redes sociais, onde o pessoal te encontra. Tá bom. Bom, meu Instagram, esse aqui, né, como Educar com Música, o YouTube também, como Educar com Música, tem um link aqui na bio, tá, gente? A bio do Instagram é essa abertura, as informações que tem aí, né, que às vezes as pessoas não sabem o que é a bio. Tem um link que vai direcionar, inclusive, para o e-book, que foi lançado ontem. Esse e-book, ele traz uma parte teórica sobre a abordagem de Edwin Gordon, eu vi que alguém perguntou aí, que eu uso as técnicas de Edwin Gordon com a consciência fonológica, um pouco da teoria, e obviamente música é prática, né? Então há muitos exercícios que são anexados a esse e-book, né? Para você ter o acesso a esses vídeos, você precisa baixar, né, baixar o e-book para você conseguir encontrar esses vídeos, né? E é um e-book assim bem informativo, com práticas, numa sequência que deve ser aplicada. Então as pessoas, e é gratuito, isso que é mais legal, né? Tá, que ele legal. é totalmente O link então gratuito. tá no teu perfil, Tá no né? meu No perfil do Instagram, Isso, como tá Educar com Música. Isso, tá no meu perfil, Muito tá? bom. Eu vi só, Perfeito. Sérgio, que alguém perguntou sobre surdo. E para surdos? Sim. Para surdos, a mesma... É claro que eu teria que falar aqui, né? Mas, assim, a abordagem fônica também, ela é a mais ideal para as crianças que não ouvem, pela questão mesmo de como nós podemos usar a boca, a motricidade da boca, para se comunicar com as crianças. Mas esse é para um outro assunto. Muito legal. Na semana que vem, provavelmente, a gente vai ter uma live aqui no Ensino Infantil no Clique também sobre o tema da inclusão. Ensino infantil bíblico com esse tema da inclusão. Então, quero convidar vocês também para vir participar. A gente vai ter um convidado também super legal. Rô, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, adorei. Eu quero deixar aqui o recado, então, para vocês que estão conhecendo o Ensino Infantil num Clique pela primeira vez nessa live maravilhosa com a Rô Andrade, com Como Educar com Música. Encontre o nosso conteúdo lá no site ensinoinfantilnumclique.com.br. Nós estamos também no YouTube, youtube.com/ensino infantil num clique. A gente vai deixar essa live lá, tudo bem, Rô? Tá bom. Depois, para quem não participou aqui, também assistir depois, revisitar lá. A gente vai deixar lá no YouTube. Aproveitem lá para também se inscrever no canal, no Facebook e aqui no Instagram também. Uma pena, mas está acabando. Uma pena. Não sei se tem algum... eu vi muita gente comentando aqui sobre o tema das telas. Eu fiz um vídeo, inclusive, lá no YouTube do Ensino Infantil num Clique, só falando sobre telas, quanto tempo é aconselhável deixar para cada idade, se pode deixar um pouquinho, não pode, as consequências dessa superexposição também. Tem um vídeo meu falando nisso, talvez seja tema para mais uma outra live aqui. Se quiser dar um recado final, a gente está com mais um minutinho aqui, Rô, fica à vontade. Gente, muito obrigada. O mais importante, eu acho que dessa live façam com seus filhos, não tenham medo de cantar, não tenham medo de aprender sobre música. Música é para todos, não é... Para todos, eu digo perfeito. Assim, é um dom de Deus, mas todos são capazes de fazer músicas na sua casa. Você não precisa ser um músico, estudar e fazer faculdade para conseguir aí aplicar no dia a dia. E da questão da educação cristã também. Sempre contextualizar e trazer as verdades para as nossas crianças, porque isso é que vai fazer total diferença aí na vida delas. É isso. Muito bom, demais. Valeu. Tá bom? Obrigada, até mais. Gente. Até a próxima. Até a Nos próxima. vemos. Tchau, gente. Obrigado a todo mundo aí pela participação. Gente. Tchau. Tchau. Como que desliga?